Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Fiel até quando? Até a morte, se necessário for. E muitos deles naquela época foram mortos. Foram fiéis até a morte. E na história da igreja, muitos foram condenados à morte e foram fiéis até a morte. Eu lembro de um servo de Deus que foi condenado pela igreja católica à morte, porque ele amava a palavra de Deus e pregava a palavra de Deus e distribuía a palavra de Deus. Ele foi condenado à morte e conduziram-no a cavalo para o lugar onde ele seria queimado vivo. Queimado vivo. Quando estava se aproximando, quando estava chegando lá na praça, onde ele ia ser amarrado na estaca e queimado vivo, ele falou: por favor, me deixem descer do cavalo para eu chegar lá a pé, porque eu quero ir louvando ao meu Senhor, eu quero ir dançando de alegria, porque eu estou me entregando ao Senhor totalmente, fiel até a morte e cheio da alegria pelo privilégio de morrer por amor a Cristo. Muitos dos nossos irmãos no passado foram mortos, porque amavam a Deus acima de tudo. Então, ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Para receber a coroa da vida tem de ser fiel. Tem de ser fiel. Crente sem vergonha, que vive dando abertura para o pecado, se morrer nesse estado, não está salvo. Não está salvo. Essa história que te contaram que uma vez salvo, salvo para sempre, a conversa é fiada. É só ver a Bíblia fala com toda a clareza. Ela chega a falar de alguns que conheceram o Evangelho, que se consagraram a Deus, receberam todos os dons do Espírito Santo, conheceram o poder do Espírito Santo nas suas vidas e depois abandonaram tudo, renegaram tudo e foram para o mundo. Perderam a salvação. Ser fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir apenas não resolve. Ouça com atenção e obedeça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Qual é a segunda morte? A primeira morte todo ser humano experimenta, a não ser alguns, Enoque, Elias e os que forem arrebatados, que possamos ser alguns de nós, que possamos nós estarmos em fidelidade a Deus e Jesus vir nos buscar. Mas o normal, para quase 100% da população, é morrer, enfrentar a primeira morte. A existência física acaba aqui. Essa morte não é a mais importante. A morte mais importante e muito mais terrível é a segunda morte. A segunda morte é a separação eterna de Deus no inferno e depois no lago de fogo. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Sejamos vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, disse Jesus a João: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Qual é a espada afiada de 2 gumes? É a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo, que sendo lida com fé, é Ele que fala com você através do seu Espírito Santo. E esta palavra tem poder para realizar o que ela afirma. Ela é viva e eficaz, e penetra no fundo do ser humano, separando alma e espírito, e trazendo à tona tudo que está lá dentro. Esta palavra viva
a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça, preste atenção naquilo que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, minha amada, você que é filho de Deus, Deus olha para nós que somos seus filhos e olha para todos os seres humanos. Então, seja fiel a Deus, seja um vencedor, ouvindo e praticando esta palavra, obedecendo ao Espírito Santo dentro de você. Então, como vencedor, você vai comer do maná escondido e vai receber um novo nome lá no céu.